Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estarmos juntos neste domingo especial. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de nós sentarmos juntos e aprendermos a palavra do Senhor. E faremos com que os próximos minutos sejam os melhores minutos da sua vida. Nós não vamos demorar muito, mas eu quero falar de algo muito importante. Se você gosta de anotar, seria interessante você ter uma caneta para anotar algumas informações que eu irei passar sobre a fé. Hoje eu quero falar sobre fé. Fé para viver as circunstâncias da vida. Você sabia que existem pessoas que, por não saber que a fé não altera as circunstâncias da vida, elas acabaram desistindo de continuar crendo, acabaram abandonando a jornada espiritual? É verdade. E a culpa de algumas pessoas que abandonaram a carreira espiritual, abandonaram a fé em Cristo, a culpa, às vezes, não é da própria pessoa. Às vezes, a culpa é por causa da expectativa que alguém passou para ela. Alguém não teve o carinho, o cuidado de examinar a palavra de Deus e passar o que está escrito. Passou para ela uma emoção, passou para ela as informações totalmente alteradas. E a pessoa ficou crendo naquilo que fulano falou, não, porque o fulano falou, é assim que vai ser. E aí não aconteceu. Veio a frustração e, consequentemente, a pessoa se desviou, abandonou a fé. Se você conhece alguém que um dia deixou de frequentar a igreja, se você conhece alguém que se decepcionou, se você conhece alguém que perdeu a fé, que disse assim, eu fui para a igreja, mas as coisas não melhoraram, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com essas pessoas, porque eu acredito que esse vídeo terá uma importância muito grande na vida dessas pessoas. Eu quero mostrar a você sobre fé e as circunstâncias da vida, porque algumas pessoas disseram que se você tivesse fé em Deus, você não teria dificuldades, você não enfrentaria as tribulações da vida, você não enfrentaria as adversidades. Só que o contrário que aconteceu. Quando você começou a buscar a Deus, quando você começou a ir para a igreja, aí que se levantou contra você uma grande tempestade. E aí você disse, e agora o que eu vou fazer? Algumas pessoas até dizem, quando eu não estava na igreja, eu nem estava enfrentando coisas como agora eu estou enfrentando. Quer dizer, ela faz uma comparação, porque ela quer que a fé altere as circunstâncias da vida. Aprenda uma coisa, fé não altera as circunstâncias. O que é fé, então? Então aguarde, neste nosso encontro aqui, nós iremos comentar, tá bom? Primeiramente eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que sempre você possa estar acompanhando os nossos vídeos diariamente, nós chamamos de os nossos devocionais. Lembrando que a partir do dia 1º, agora de junho, nós iremos começar um estudo do Novo Testamento. Você vai ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia comigo, um capítulo todos os dias, e aí eu farei um comentário sobre o capítulo dos versículos mais importantes diariamente aqui. Acredito que será de uma valia muito grande. E você, por favor, nos acompanhe e diga para outras pessoas também nos acompanhar. Vai ter dia que eu vou ler todo o capítulo com você. Vai ter dia que nós vamos comentar apenas alguns versículos mais importantes do capítulo, tá bom? Bom, vamos ler um texto na Bíblia chamado Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 12.
Quando se fala de fé e se liga a Hebreus, com certeza você vai no capítulo 11, verso 1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova ou a convicção de fatos que não se pode ver. O que não está errado, está correto, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se pode ver. Agora, quando você quer alcançar as bênçãos de Deus, seja a promessa, seja uma vitória, é necessário apenas ter fé ou falta mais algum ingrediente? E outra coisa, tendo fé, a fé altera as minhas circunstâncias? Ou a fé não altera as circunstâncias? Porque algumas pessoas e alguns pregadores, como eles pregam, parece que a fé vai abrindo os caminhos, né? Parece que se você ter fé, o trânsito não fecha o sinal. Parece que se você tem fé, você não perde emprego. Parece que se você tem fé, você não fica desempregado. Parece que se você ter fé, o dinheiro aumenta, a família não separa, você não tem problema, porque da forma como eles passam. Será que a fé altera as circunstâncias? Ou será que a fé nos ensina a acreditar que mesmo em meio às circunstâncias, a promessa de Deus vai se cumprir? Vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 12, que diz assim: para que, versículo 6, capítulo 6, verso 12, para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Bem, aqui já tem a primeira orientação. Se você deseja herdar as promessas de Deus, seja qualquer promessa ou quaisquer promessas de Deus para a tua vida, você vai precisar ter fé e paciência. Não é só a fé, tá? Você vai ter que ter fé e paciência. Alguém falou para você, basta ter fé, irmão. Tudo é possível se você tiver fé. Tudo é possível se você crer, porque ter fé e crer são coisas diferentes. Depois nós vamos também entender isso, não hoje, mas ao longo dos nossos estudos aqui. Você vai aprender a diferença entre ter fé e você crer. O crer tem mais a ver com a sua confissão, tem mais a ver com o seu estado emocional, com o que você faz naquele momento, como você reage diante da circunstância, diante da adversidade. Imagina comigo. Então aqui, primeira coisa é ter fé. Se você quer dar as promessas, vamos ler de trás para frente o versículo. Vou ler de novo. Então sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, para herdar as promessas de Deus, nós vamos precisar de duas coisas. Quais são elas? Fé e paciência. Se falaram muito sobre a fé, né? Pois é. Agora você tem que acrescentar a paciência à sua fé. Senão, a sua fé vai se tornar inoperante. Se você tiver fé e não tiver paciência, você vai acabar gerando o indesejado na sua vida. Vou te dar um exemplo sobre fé e falta de paciência. Vou falar sobre o pai na fé, ou pai da fé, que é Abraão, que todos nós sabemos. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão, correto? Mas Abraão não tinha um único filho sequer. Muito bem. Deus prometeu, mudou o nome dele de Abrão para Abraão, e ele continuou crendo que ele um dia seria pai de uma multidão. Muito bem. Esperou, 11 anos se passaram, e a esposa dele chegou para ele e falou assim: Abrão, eu estava pensando, visto que até agora o filho que Deus prometeu não nasceu, e cada dia que passa nós vamos ficando mais idosos,
por que não você ter um filho com a empregada, com Agar, a egípcia, e ele será então o nosso herdeiro? Abraão nem pensou, porque na impaciência você não pensa. Porque veja, o filho que seria o herdeiro de Abraão teria que ser um menino judeu, filho de uma judia, até porque se contava muito naquele tempo a descendência, a mãe judia. Agora, a impaciência de Sara ou de Sarai sugeriu que Abraão tivesse um filho com uma egípcia. Tudo bem que essa egípcia era uma boa empregada na casa de Abraão. Cuidava de tudo, fazia comida, cuidava de todos os afazeres. Mas era egípcia. Só que na hora, a impaciência de Sara levou Abraão a agir sem pensar. Abraão não pensou, Sara, mas eu não posso ter um filho, eu, hebreu, tendo um filho com a egípcia. Ô Sara, você não entendeu que vai haver uma quebra de aliança? Se Deus falou que é você e eu, então, Sara, é você e eu. O Abraão não pensou. O que aconteceu? Ele teve o filho com a egípcia. Não vou contar o que aconteceu na gravidez, não vou falar sobre o que aconteceu quando o garoto era adolescente, não vou falar sobre isso, que Abraão teve que expulsar depois, tirar de casa Agar com o filho, o Ismael, que tornou pai de pessoas que até hoje têm conflitos, ok? O que eu aprendo aqui quando eu abro a Bíblia e penso na paciência? Aí eu criei uma frase: quando você não tem paciência, você gera o indesejado, porque foi o que aconteceu com Abraão. Na impaciência de Abraão, e aí não vou nem dizer a impaciência de Sara, porque a decisão foi de Abraão. Abraão que foi impaciente, porque naquele momento Abraão poderia ter dito: não, Sara, como assim? Não, Deus falou que é você e eu. Então, tá fora de cogitação, Sara. Até porque, Sara, ela é egípcia. Tem nada a ver. Deus não vai fazer uma mistura. Mas na impaciência, Abraão gerou Ismael. Abraão gerou o indesejado, que depois virou um problema sério na vida de Abraão. Até hoje, nós temos briga, guerras e mais guerras por causa exatamente do Ismael, que a Bíblia diz que ele seria contra todos e todos contra ele. E depois de mais 10 anos, mais ou menos 12 anos, então nasceu o Isaac. Você vê que na impaciência de Abraão, ele gerou Ismael, que acabou sendo um problema sério na vida dele. Então, meus amigos e minhas amigas, não basta apenas você ter fé, é preciso você ter paciência. Porque muitos de vocês têm fé, mas o que te falta? Paciência, tá? E o que é paciência, pastor José Maria? Vamos lá. O capítulo 10, no versículo de número, tá? O capítulo 10, o versículo de número 36, vai dizer o seguinte: não rejeitais, pois, a vossa confiança. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão. Aí diz, porque necessitais de paciência. De que necessitamos? Não é de fé. Necessitamos de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quantas pessoas têm feito a vontade de Deus? Você adora, você canta, você louva, você lê a Bíblia, mas você não entendeu que você tem que ter paciência. A vontade de Deus, as promessas de Deus, você só vai alcançar se você tiver fé e paciência. O que você mais precisa? Paciência. Nós vamos estar falando sobre isso nos próximos programas nossos. Mas eu só quero então deixar aqui com você e para você, só para você entender o que é paciência, tá? Vamos lá. Vou te dar 3 conceitos
3 conceitos de paciência. Vamos lá, anote aí. Paciência, saber esperar com calma, ok? Saber esperar com calma, tá? Primeiro conceito de paciência, saber esperar com calma. Quem precipita, peca. Quem precipita, quem não sabe esperar com calma, acaba gerando o indesejável. 2, resignação para suportar os males. Resignação para suportar os males. Os males vêm. O que são os males? Os intempéries da vida. Tempestade, enchente, coisas, fenômenos da natureza, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. São intempéries da vida. E a paciência te diz, calma, calma, isso vai passar. E 3, perseverança para não desistir. Então, 3 conceitos de paciência que você precisa entender. Saber esperar com calma, resignação para suportar os males, os intempéries da vida, as adversidades, tá? E número 3, perseverança para não desistir. Então, se você deseja alcançar as promessas de Deus, aí você vai precisar de paciência. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Por que tem pessoas que não alcançam a promessa? Porque não sabe ter paciência. Eu acredito que muitas pessoas, na hora que Deus ia fazer o milagre, a pessoa desistiu. Eu acredito que muitas pessoas, na hora que o anjo ia trazer a bênção para ela, Deus falou, anjo, não precisa mais. Infelizmente, a pessoa não aprendeu a saber esperar com calma. Ela já precipitou, ela já fez o que não era para ter sido feito. Então, meus amigos, meus irmãos, nossos domingos serão domingos de entendimento. Se você falou, pastor do céu, eu nunca tinha lido assim na Bíblia. Pois é, está tudo na Bíblia. É nós sentarmos para entender, só isso. Louvado seja Deus que nós estamos aqui para sentar com você e entender. Deu para entender agora que para alcançar as promessas de Deus, nós vamos precisar de quê? De fé e paciência. E até diria que a paciência é mais importante do que a fé. Porque enquanto a fé vê o invisível, enquanto a fé vê o impossível, enquanto a fé me faz crer nas promessas de Deus, a paciência não me deixa desistir. A paciência não me deixa voltar atrás. A paciência me dá força para eu resistir os intempéries da vida. Espero ter lhe ajudado. Se eu lhe ajudei hoje aqui pela palavra de Deus, por favor, antes de você sair, deixe um comentário, pastor, me ajudou. Me ajudou. E se você que está me assistindo puder escrever o conceito de paciência, escreva: saber esperar com calma. 2, resignação para suportar os males ou os intempéries da vida. E 3, perseverança para não desistir. Tá certo? Então quero orar com vocês agora, em nome de Jesus, e que a sua vida seja uma vida de bênção. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que maravilha é poder estarmos aqui juntamente com todas as pessoas. Nós estamos orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a razão pela qual, meu Deus, nós estamos orando aqui é para aprender a ter paciência. Isto é, saber enfrentar, saber esperar com calma, porque quem prometeu vai cumprir, saber enfrentar os intempéries da vida, as adversidades, meu Deus, as coisas que se levantam contra nós, o desânimo, saber levantar a cabeça mesmo diante disso tudo. E também, meu Pai, perseverança para não desistir. Senhor querido e Deus amado, eu peço em nome de Jesus, coloca bem firme essa palavra no coração de todos que ouviram. E declaro, todos que ouviram
sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, você já sabe, domingo que vem, você tem um encontro marcado aqui conosco, neste canal e neste mesmo horário, tá bom? E aproveito. Se foi bom, se te esclareceu, se te ajudou, manda esse vídeo para alguém, compartilha com alguém, posta no grupo da família, principalmente se você conhece alguém que desistiu ou que perdeu a paciência e precipitou e tomou a decisão precipitada e fez coisas que não deveria ter sido feito. Por favor, nos ajude a fazer essas pessoas entenderem que ainda há um tempo, há uma chance e elas podem ainda consertar as coisas, tá bom? Deus abençoe, obrigado pelo carinho da sua companhia, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.